Fala galerinha, vamos lá? Vamos dar continuidade a funções inorgânicas. No primeiro vídeo a gente falou sobre o conceito de ácido segundo Lewis, Bronsted e Lowry e Arrhenius. Vimos como cada um define o ácido e suas características, beleza? Se você não assistiu o primeiro vídeo, o que você vai fazer? Vou deixar aqui o link em alguma parte dessa tela, você clica, assiste o primeiro vídeo, depois volta para assistir esse vídeo aqui, beleza? Então, olha só, esse vídeo agora a gente vai falar sobre o seguinte, conceito de Arrhenius. Vamos tratar só do conceito de Arrhenius e vamos falar sobre nomenclatura de ácidos, vamos falar sobre classificações dos ácidos, beleza? Confere aí agora, ó, a vinheta. Vamos lá então, galera, olha só, vamos falar primeiro o conceito de ácido segundo Arrhenius, ok? Ácido segundo Arrhenius é toda a espécie que eu coloco em meio aquoso e ela sofre ionização, formação de íons, liberando como único cátion o íon H+. Essa é a definição de Arrhenius, beleza? Então é o seguinte, o que é a reação de ionização? Depois, no outro vídeo, eu vou falar a diferença de ionização e dissociação e vou colocar exemplos para vocês na prática, aqui no quadro, beleza? Mas olha só, ionização é o seguinte, é a formação de íons. Eu tenho aqui um ácido genérico, tá? H, né? A gente já viu que o ácido ele tem um H do lado esquerdo da fórmula, então eu tenho o ácido H, X aqui em vermelho, vai me indicar a quantidade de átomos do hidrogênio nessa fórmula química aqui. E o E vai simbolizar o elemento químico qualquer, beleza? Aí eu tenho a seta e em cima da seta a água, que vai me indicar o meio aquoso, ok? O que vai acontecer? Esse composto aqui vai sofrer ionização, tá? Formação de íons, liberando como único cátion. Lembra, cátion é quem tem carga positiva, ânion é quem tem carga negativa. Tanto o cátion quanto o ânion são íons. Íons são espécies com carga, beleza? Esse X aqui, ó, se você reparar, é a quantidade de átomos que eu tenho na fórmula química, tá? Eu coloco como coeficiente aqui da reação, é a quantidade que eu tenho de H+, beleza? Mais o símbolo do elemento que vai estar aqui nessa fórmula elevado pelo NOx dele, que vai ser a mesma quantidade do coeficiente do hidrogênio, ok? Se eu tenho 2 hidrogênios, eu vou ter o 2 negativo aqui, ó, ok? Então, ó, esse E aqui pode ser um átomo apenas ou um grupo de átomos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Um átomo apenas aqui como E, como símbolo. Aqui eu tenho um grupo de átomos, carbono e nitrogênio, beleza? Então, olha só, coloquei aqui como exemplo a reação do HCl em meio aquoso. O que acontece com o HCl quando eu coloco ele? O HCl, ele é um gás. Quando eu coloco ele em meio aquoso, o que vai acontecer? Essas moléculas de água vão se aproximar do ácido clorídrico aqui, do HCl, e elas vão quebrar essa ligação aqui, tá? Aonde que ela vai quebrar? Lembra, sempre vai quebrar para o lado do hidrogênio, tá? E aí o que vai acontecer? O elétron que era do hidrogênio vai passar para o cloro. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Então o cloro vai atrair, eletronegatividade, capacidade de atrair o elétron numa ligação. Então ele vai puxar o elétron do hidrogênio para ele e vai ficar com carga negativa. E o hidrogênio vai ficar com carga positiva, beleza? Formando o que a gente chama, o H+ é o cátion e o Cl- é o ânion. Cátion e ânion. Lembra? Tanto um quanto o outro são o que a gente chama de íons. Até aqui, tranquilo? Se liga então. Já vimos aqui a definição de ácido segundo Arrhenius, tá? E o conceito dessa reação de ionização. O que a gente vai ver agora? Nomenclatura. Então vamos lá, ó. A gente já viu aqui o conceito de ácido e a reação de ionização. Agora a gente vai ver nomenclatura. Vamos lá. Hidrácidos. Primeiro, o que são hidrácidos? São ácidos
sem o oxigênio na fórmula, tá? Se eu olhar para cá, ó, todos esses exemplos aqui de ácidos não tem nenhum átomo de oxigênio na fórmula, então são chamados de hidrácidos. Como que vai ficar a nomenclatura para eles? Eu vou colocar ácido na frente, nome do elemento e termino com hídrico, tá? O nosso sufixo, a terminação vai ser hídrico para todos eles. Como que isso vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Primeiro eu coloco ácido, nome do elemento. Aqui eu tenho o elemento o quê? Cl é o elemento cloro. Então eu vou colocar aqui, ó. Só que ao invés de eu colocar a vogal, eu vou colocar essa terminação aqui, hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Beleza? Vamos para o de baixo. HBr. Aqui eu tenho o Br, que é o bromo. Então eu vou colocar ácido. Eu tenho o elemento bromo. Não vou colocar o O, né? Já ia esquecendo, botando o O ali. Não vou colocar. O que eu vou fazer então? Terminação hídrico. Ácido bromídrico. Ok? Aqui, ó, eu tenho o iodo. O que eu vou fazer? Começo sempre com ácido. Iodídrico. Ácido iodídrico. Ok? HF. Flúor. Elemento flúor. Como que vai ficar? Ácido flúor. Como termina com consoante, não preciso tirar nada, eu acrescento aqui o hídrico. Ácido fluorídrico. Ok? Agora, a gente vai ver que alguns nomes é diferente dessa regrinha que a gente faz, ok? Porque aqui eu tenho, ó, esse cara aqui, ó, H2S, o enxofre, né? O S é o enxofre. Só que na hora de dar o nome para ele, a gente dá o nome utilizando o nome dele em latim, que é sulfur. Então, vai ficar ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ok? E esse cara aqui, o CN, é o ciano. Então vai ficar o ácido cian. De ciano vai para cianídrico. Ácido cianídrico. Beleza? Vou deixar aqui, ó, um espaço para você printar a tela e te aguardo para o próximo quadro. Beleza? Voltei. Vamos lá. Vamos dar a nomenclatura agora para oxiácidos. Olha só. Oxiácidos é uma nomenclatura um pouco mais complexa, mas a gente vai pegar macetinho, vamos colocar um quadro aqui, ensinar como montar esse quadro aqui para vocês, tá? E vai ficar mais tranquilo. Então, olha só. Nomenclatura para oxiácidos é o seguinte, eu vou escrever ácido, nome do elemento e a terminação vai ficar ico para quem tiver o maior NOx ou oso para quem tiver o menor NOx, beleza? Só que eu tenho também o per-ico, um prefixo, tá? Quando for maior do que o ico, eu tenho um prefixo per. E quando for menor do que o oso, eu tenho um prefixo hipo. Beleza? Vocês vão entender direitinho como que vai ficar aqui embaixo na tabelinha que eu montei, ok? Vamos ver como que a gente monta essa tabelinha aqui, ó. Olha o seguinte, para esse pedaço aqui, ó, nós temos a família ou grupos, tá? Representando famílias ou grupos dos elementos representativos. Lembra, elemento representativo é o que tem a letrinha A. Então eu tenho 3A, 4A, 5A, 6A,
7A. 8A aqui não vai entrar, beleza? Então, olha só. Como que a gente vai preencher a tabelinha de NOx? Lembra, NOx, número de oxidação? Se vocês não lembrarem do NOx, tem uma aula completa sobre número de oxidação. Vou deixar o link aqui para vocês explicarem e assistirem essa aula depois, tá? É importante para a nomenclatura de oxiácidos você entender e saber calcular o número de oxidação, que a gente vai estar o tempo todo calculando o número de oxidação para o átomo central dos ácidos, beleza? Vamos voltar para cá. Então, olha só, a gente vai ver como que nós vamos montar a tabela de número de oxidação para os principais metais, beleza? Então, tem uma família 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Como que a gente vai montar? O número da família vai ser o maior NOx dele, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar por aqui, ó. 7A, eu vou ter o maior NOx, o 7. Então, para elementos da família 7A, o maior NOx é 7. Depois, eu vou sempre diminuir menos 2, tá? Sempre diminuir 2. Mais 7 menos 2 vai dar mais 5. Mais 5 menos 2 vai dar mais 3. Mais 3 menos 2 vai dar mais 1. Então, os elementos da família 7A podem adquirir todos esses NOxes aqui. Se o NOx for mais 7, vai ser per-ico. Se for mais 5, vai ser terminação ico. Se for mais 3, a terminação vai ser oso. Mais 1, hipo-oso. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais nenhum elemento aqui dessas tabelas aqui do primeiro quadrante. Então, vou só para o segundo quadrante aqui do 6A. Então, se a família é 6A, o primeiro NOx vai ser mais 6. O segundo aqui vai ser mais 6 menos 2, vai dar mais 4. Tá vendo? Eu sempre começo com o número da família, sendo que aqui eu já não tenho mais nada. O número da família, depois eu diminuo 2, mais 4. Se eu diminuir mais 2 aqui, ó, mais 2. Família 5A, vou começar aqui, ó, mais 5. Mais 5 menos 2, mais 3. Mais 3 menos 2, mais 1. Beleza? Família 4A, mais 4 é o maior NOx. Menos 2 vai dar mais 2. Se eu colocar menos 2 vai dar 0, não coloco nada. Família 3A, mais 3. Mais 3 menos 2, mais 1. Pronto, montei a tabelinha. O que eu faço agora? Vamos dar o nome para esses oxiácidos e ver como que vai encaixar aqui a nomenclatura nessa tabelinha, beleza? Vamos lá, já que a gente aprendeu a montar a tabelinha, vamos ver como que vai ficar o nome para esse ácido aqui, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de oxidação do átomo central, que é esse cara aqui, ó, o Cl, tá? O elemento cloro, a gente vai ter que saber o número de oxidação dele para poder dar o nome. A gente vai pegar o número de oxidação dele, comparar na tabela periódica, ele está na família 7A. Vamos ver qual é o número de oxidação dele, aonde que vai bater aqui o número de oxidação para poder dar o nome, tá? Vamos lá, vamos relembrar. O hidrogênio tem número de oxidação fixo, mais 1. O oxigênio tem número de oxidação, menos 2. Lembra como a gente faz? A gente faz o somatório e tem que dar igual a 0, porque esse composto aqui ele é neutro, não tem carga. Então, ó, aqui eu tenho o número 1, né? Quando eu não tenho nada representado, significa que eu tenho 1. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio mais 1. 4 átomos de oxigênio, então vou multiplicar por menos 2, vai dar menos 8. Então, qual o número que eu somado a mais 1, né, menos 8, vai ser igual a 0? Eu vou ter que esse átomo aqui, o Cl, ele vai apresentar o NOx, então, mais 7. Mais 7 com mais 1, mais 8. Menos 8 igual a 0, beleza? Então, olha só, o cloro, ele está na família 7A. 7A, ele tem o NOx mais 7. Como que vai ficar o nome para ele, então?
Se ele tem um NOx mais 7, a nomenclatura dele vai ficar per-ico. Vamos ver como vai ficar o nome então? Ácido. Lembra que a gente sempre começa com ácido. Ácido. Agora eu vou ter que colocar o prefixo per. O elemento é o cloro, então vou colocar aqui, ó. Perclórico. Ácido perclórico. Beleza? Agora vamos analisar o seguinte. O que acontece se eu tirar um oxigênio desse ácido? Então vai ficar assim, ó. HClO3. Agora eu tenho HClO3. Se eu calcular o número de oxidação, ó, mais um do hidrogênio. Opa, ficou horrível isso aqui. Mais um do hidrogênio, menos 2 do oxigênio, tá? Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Para igualar a zero, eu preciso de um NOx para o cloro igual a quanto? O NOx dele vai ser mais 5. Mais 5 com mais 1, mais 6. Menos 6 vai dar igual a zero. Então o NOx dele é mais 5. Galera, eu estou fazendo aqui o número de oxidação, cálculo de número de oxidação mais rápido. Por quê? Porque a gente já teve uma aula sobre número de oxidação. Então, eu vou deixar aqui um link para você conseguir assistir essa aula de número de oxidação, que ela vai ser importantíssima para essa aula de funções inorgânicas, onde a gente vai ter a nomenclatura, ok? Então, dá uma conferida lá, assiste a aula, faz as anotações direitinho e volta para cá para a gente ver essa aula aqui. Então, olha só. Calculei o número de oxidação, deu mais 5. O cloro está na família 7A, só que agora o NOx dele é mais 5. Quando ele apresenta o NOx mais 5, a terminação dele vai ficar ico. Então, o nome para ele agora vai ficar o seguinte, ó. O nome para ele vai ficar ácido, não vai ter prefixo, ácido cló, terminação ico. Tiro a vogal do cloro, coloco a terminação ico. Então aqui eu tive prefixo e sufixo. Agora aqui eu tive apenas o sufixo. NOx mais 7, per-ico. NOx mais 5, apenas ico. O que acontece se eu continuar retirando o oxigênio dessa fórmula? Olha só. Aqui, ó, tinha 4, caiu para 3. Agora vamos cair para 2 oxigênios. Tá? De 3 foi para 2. O que vai acontecer? Número de oxidação desse cara aqui também vai cair. Conforme eu vou tirando um oxigênio, vai cair 2 do número de oxidação. Então era mais 5, vai para mais 3. Se você calcular, ó, número de oxidação do hidrogênio é mais 1, do oxigênio é menos 2, só que eu tenho 2 átomos de oxigênio, vai para menos 4. E o somatório tem que dar igual a zero. Mais 3 com mais 1, 4, vai dar zero. Beleza? O cloro está na família 7A. Qual é o número de oxidação aqui na família 7A? Mais 3. Nesse composto aqui ele está mais 3. Então a terminação dele vai ficar oso. Então a nomenclatura vai ficar ácido. Ácido. O elemento é o cloro. Coloca terminação oso. Ácido cloroso. Beleza? NOx mais 3. Agora, ó, vamos continuar retirando mais um oxigênio. Vou ficar com HClO apenas. O que vai acontecer? Número de oxidação, menos 2 do oxigênio, isso aqui vai ter que ser igual a zero, mais 1 do hidrogênio, e o NOx do cloro só pode ser mais 1.
para poder zerar. Mais 1 com mais 1 vai dar mais 2. Menos 2, 0. Então eu tenho aqui o NOx do cloro mais 1. Ele está na família 7A com NOx mais 1. O nome dele vai ter um prefixo hipo, terminação oso. Então vai ficar ácido, prefixo hipo, nome do elemento cloro, terminação, tiro a vogal, oso, hipocloroso. Deu para entender, galera? Tá tranquilo até aqui? Vou fazer o cálculo do número de oxidação do elemento central, vejo aonde que o elemento central se encaixa na família dele na tabela periódica, tá? E aí eu vou comparar qual NOx que ele vai apresentar. Se ele vai apresentar o NOx aquoso, através dessa tabelinha aqui, beleza? Vamos dar uma olhada então ao seguinte elemento, ao seguinte composto aqui, ó. H2SO4. H2SO4. Agora eu quero saber o número de oxidação para o enxofre, ok? Número de oxidação para o enxofre, eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1, do oxigênio é menos 2. Multiplicado por 4 vai dar menos 8. Multiplicado por 2 vai dar mais 2. Então, ó, mais 2 com menos 8 vai dar menos 6. Para isso aqui zerar, o NOx desse cara aqui vai ter que ser mais 6. Se você olhar, observar na tabela periódica, esse elemento enxofre, ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, ele pode adquirir esses números de oxidação aqui, ó. E a gente viu ali, pelo cálculo, tá, que o número de oxidação dele é mais 6. Então, se ele é mais 6, está nessa família, ele vai ter a terminação ico. Então, o nome dele vai ficar ácido ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Beleza? E aí eu posso fazer a mesma coisa, diminuir um oxigênio da fórmula dele. Então vai ficar H2SO3. Quando eu diminuo um oxigênio da fórmula, o que vai acontecer, que a gente observou? Cada oxigênio que vai diminuindo, o número de oxidação cai o quê? 2. Então, ó, sempre que eu diminuo um oxigênio, o número de oxidação cai 2. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se ele tinha mais 6 com 4 oxigênio, agora que ele tem 3 oxigênio, o número de oxidação dele vai cair para mais 4. Então, ó, número de oxidação dele igual a mais 4, a terminação vai ficar oso. Então, aqui o nome dele vai ser ácido sulfuroso. Então aqui foi ico e aqui está sendo oso. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Caiu um oxigênio. O NOx dele era mais 6, passou a mais 4. NOx mais 6, ico. NOx mais 4, oso. Beleza? Sair da frente, você vai printar, que a gente vai dar continuidade à nomenclatura dos principais ácidos. Vai lá, dá uma printada aí. Vamos lá então, galera. Ó, deixei aqui desse lado ainda o nosso quadro que a gente vai usar. Apaguei só desse lado para a gente poder utilizar isso aqui para dar nome para outros principais ácidos, tá? Então vamos lá. Mais uma vez, eu vou ter que calcular o número de oxidação do elemento central, tá? Lembrando, o oxigênio vale menos 2, só que eu tenho 3, então vai dar menos 6. Isso aqui tem que dar igual a 0. O hidrogênio é mais 1, beleza? O nitrogênio, então, para zerar, ele precisa ser mais
5. Mais 1 com mais 5, mais 6. Menos 6 vai dar igual a 0. Beleza. O nitrogênio, se a gente observar, o nitrogênio está na família 5A. Então, ó, ele na família 5A com o NOx mais 5, a terminação dele fica ico. Então, a nomenclatura dele vai ficar ácido é o nitrogênio, ácido nítrico. Ácido nítrico. Beleza? O que acontece, mais uma vez, se eu retirar um oxigênio dessa fórmula? HNO2. Como que vai ficar a nomenclatura para ele? Se eu retirei um oxigênio, o NOx dele vai cair em 2 e vai ficar mais 3. NOx da família 5A mais 3 vai ficar como? Terminação mais 3, uso. Então, vai ficar ácido. Ácido nitroso. Ácido nitroso. Beleza? Tá tranquilo? Até aqui? Vamos lá? Vamos colocar outro exemplo aqui então, ó. H3PO4. H3PO4. Átomo central é o fósforo. Se liga. Ácido central é o fósforo, então oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Só que eu tenho 3, então vai ficar mais 3. E eu tenho 4. Menos 2 vai ficar menos 8. Tudo isso tem que dar igual a 0. Qual é o valor que somado a mais 3 vai zerar o menos 8 aqui? Só pode ser o mais 5. Mais 5 com mais 3, 8. Menos 8 vai dar 0. Então eu sei que o NOx dele é mais 5. Então, ó, se liga, NOx mais 5, eu vou olhar aqui ó, na tabela periódica, você vai ver que a família 5A pode ter o NOx mais 5 ou mais 3. Se ele tem o NOx mais 5, a terminação vai ser ico, beleza? Então, terminação vai ser ico. A nomenclatura vai ficar como? Ácido. Esse cara é o fósforo, vai ficar ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Terminação ico. Beleza? Terminação ico. O que acontece se eu pegar esse cara e tirar um oxigênio? H3PO3. Se eu retiro um oxigênio, o NOx dele era mais 5, vai passar a ser mais 3. Então, ó, NOx mais 3, NOx mais 3. Terminação vai ser oso. Então, vou colocar aqui ácido fosforoso. Terminação oso. Beleza? Então, eu vou fazer como? Eu vou calcular o número de oxidação do elemento central. Depois que eu calcular o número de oxidação do elemento central, eu vou lá para a tabela periódica, ver aonde que aquele elemento se encontra, qual a família dele, e aí você vai lembrar dessa tabelinha aqui, ó. Beleza? E aí você vai ver, dependendo da colocação do número de oxigênio, do número de oxidação, você vai ver qual é a terminação que ele vai apresentar na nomenclatura, ok? Se eu tiver esse cara aqui, ó, H2CO3, meu átomo central é o elemento carbono. Mais uma vez, a gente vai ver que aqui eu vou ter o número de oxidação do oxigênio, menos 2. Menos 6, tem que dar igual a 0. Aqui é mais 1. Só que vezes 2 vai dar mais 2. O carbono aqui para zerar só pode ser o quê? Mais
4. Mais 4 com mais 2 vai dar mais 6. Menos 6 igual a 0. O carbono, se você olhar, ele está na família 4A. Se ele está na família 4A com NOx mais 4, a terminação dele vai ficar ico. Então esse cara aqui é o ácido carbônico. Ácido carbônico, beleza? Então agora, para a gente fechar essa parte e a gente ir para a parte de classificação, vamos dar uma olhada no exemplo aqui na família 3A. Nós temos o H3BO3. H3BO3. Se a gente observar aqui e calcular, ó, menos 2 vai dar menos 6, tem que ser igual a 0, mais 3 aqui desse lado. O boro só pode ser o quê? O boro só pode ser mais 3. Mais 3 com mais 3, mais 6. Menos 6, 0. Então o boro está na família 3A e o NOx dele é mais 3. A nomenclatura vai ficar ico. Então a nomenclatura para esse cara aqui vai ser ácido bórico, ok? Ácido bórico, beleza? Galera, eu sei que a parte de nomenclatura para oxiácidos é um pouco mais complicada, mas acredito que você, sabendo bem número de oxidação, sabendo montar essa tabelinha aqui, né? Lembra a tabelinha? Você vai colocar a família dos elementos representativos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. O número de oxidação começa com o número da família dele e vai diminuindo 2 de cada número desse. E aí o que acontece? Você vai fazendo essa tabelinha aqui. Então, galera, a gente vai fazer agora a classificação dos ácidos, beleza? Vou sair da frente, você printa a tela e a gente vai continuar. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Vamos dar continuidade então, ó. Vamos aprender agora classificações dos ácidos, beleza? Agora a gente vai ver um critério geral, tá? Sobre essa classificação. Quanto à presença de oxigênio. Quem tem oxigênio na fórmula ou não tem? Se você não tem oxigênio na fórmula, você é chamado de hidrácidos, beleza? HCl, ácido clorídrico, é um hidrácido. HCN, tá? HBr, H2S. E oxiácidos de oxigênio. Então, com oxigênio. HNO aqui, ó, O3, H2SO4, H3PO4, beleza? Então, a primeira classificação, quanto à presença ou não de oxigênio. Sem oxigênio, hidrácidos. Com oxigênio, oxiácidos. Tranquilo? Então, vamos lá. Se liga aqui, ó. Quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, beleza? É aquela capacidade de liberar o hidrogênio na reação de ionização, tá? Quando a gente coloca ele em água. Eu vou chamar de monoácidos ou monopróticos. Lembra que o hidrogênio é chamado de prótons? Então, monopróton, apenas um próton. Então, é quem libera apenas um hidrogênio na água. É o HCl, HBr, HI, vai liberar apenas um hidrogênio, apenas um próton para a água. Aqui eu tenho diácidos ou dipróticos, vai liberar 2 hidrogênios em água, beleza? Triácidos ou tripróticos liberam 3 hidrogênios em água. Tetrácidos ou tetrapróticos liberam 4 hidrogênio em água, ok? Aqui eu posso dizer, se eu pegar esses caras aqui, ó, chamar eles de poliácidos ou ácidos polipróticos. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu tenho uma exceção, galera. Olha só, isso aqui é muito importante. H3PO3 e H3PO2. Eu tenho 3 hidrogênios na fórmula, porém, ele não vai liberar esses 3 hidrogênios aqui, ó. Só que ele libera os 3 hidrogênios
é o H3PO4, tá? Então, coloquei aqui para explicar o motivo disso acontecer. Coloquei aqui o H3PO4, tá vendo? Ó? H1, 2, 3, PO1, 2, 3, 4. Essa fórmula aqui, essa estrutura, ela é uma estrutura tetraédrica, tá? E essa geometria tetraédrica, ela é a mais estável, ok? Então, ele tende a ficar com esse formato aqui. E nesse formato, observa o seguinte, o hidrogênio ionizável é o hidrogênio que está ligado diretamente ao oxigênio, ok? Então, o que acontece? Todos esses hidrogênios aqui, eles estão ligados ao oxigênio. Então, todos eles nessa estrutura são considerados ionizáveis, tá? Só que olha só o que acontece. Quando eu retiro esse oxigênio aqui, ó, quando sai esse oxigênio, eu vou ficar com a seguinte estrutura, ó, tá? Saiu aquele oxigênio ali, eu vou ficar com essa estrutura aqui, ó. Vou ficar com essa estrutura. Aí o que vai acontecer? Esse átomo de hidrogênio, ele vai se ligar ao oxigênio aqui, ó. Vai fazer uma ligação aqui. E aí eu vou ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar assim, ó. H, O, P, H. Vai ficar desse jeito, tá? Esse hidrogênio veio para cá, foi para lá, e aí essa ligação que era simples, agora ela vai virar uma ligação dativa e vai ficar com aquele formato, tá? Repara o seguinte, nesse formato aqui, agora, os únicos hidrogênios ionizáveis são esse cara aqui, que está ligado direto ao oxigênio, e esse cara aqui que está ligado direto ao oxigênio, beleza? Esse hidrogênio ligado direto ao ametal, ele não é ionizável. Então, por isso que nesse formato H3PO3, ele só vai liberar 2 hidrogênios e por isso é chamado de diácido, beleza? E aí o que vai acontecer? Mais uma vez, essa estrutura aqui, ó, onde tem a ligação dativa, vai sair esse oxigênio, tá? E aí, o que acontece? Saindo aquele oxigênio, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. P, H, OH, OH, né? Repetir essa estrutura aqui, só que já tirando esse oxigênio. O que vai acontecer novamente? Um hidrogênio desse aqui, ó, vai se ligar ao fósforo, e vai formar uma ligação dativa aqui. Então, como que vai ficar essa estrutura? Esse hidrogênio vai sair, vai se ligar ao fósforo e aqui vai formar uma ligação dativa. Repara o seguinte, que agora naquela estrutura ali, ó, eu só tenho esse hidrogênio ionizável. Então, ele vai ser H3PO2, vai ser um monoácido, beleza? Vai ser um monoácido. E por que isso ocorre? Porque ocorre essas transferências de átomos, essa mudança de localização, para que esse composto aqui, ele sempre permaneça com uma estrutura tetraédrica, que é uma estrutura mais estável. Então, para ele ficar nessa estrutura tetraédrica, ele vai ter que se reorganizar os átomos ali. E por isso que acontece isso, sai um oxigênio e eles mudam de posição para permanecer na estrutura mais estável. Beleza? Deu para entender? Qualquer coisa, deixa um comentário aqui, tá? Para eu poder tirar essa dúvida de vocês. Então, vamos para o próximo quadro, printa aí e já volto. Fala galera, vamos continuar aqui a nossa classificação dos ácidos, beleza? Ainda no critério geral, vamos analisar quanto ao número de elementos químicos naquele ácido, tá? Binário, quando eu tenho 2 elementos químicos. Ternário, quando eu tenho 3 elementos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, por exemplo. Quaternário, quando eu tenho 4 elementos químicos. H, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Lembra o seguinte,
Elemento é a letra maiúscula. A quantidade de letra maiúscula vai me dizer se é binário, terciário, se é binário, ternário ou quaternário. Beleza? Tranquilinho isso daqui. Só ver a quantidade de elementos que compõem aquele ácido ali. Agora, quanto à volatilidade, né? Volatilidade é a capacidade dele evaporar, tá? Se você deixar, por exemplo, o álcool aberto, ele evapora, não é? A volatilidade é essa capacidade, essa característica. Então, a gente pode classificar como fixos, aqueles que têm alto ponto de ebulição, beleza? Como que a gente vai saber quais são os que têm maior ponto de ebulição, alto ponto de ebulição? São ácidos que eu tenho 7 ou mais átomos, são chamados de pesados. Então, ó, H2SO4 tem 7 átomos na estrutura dele, ele é considerado um ácido pesado. Então, ele é considerado fixo, ele não é volátil, ok? A mesma coisa H3PO4. Agora, já os voláteis, né, se você deixar o frasco aberto, ele evapora, são ácidos que têm baixo ponto de ebulição. São eles HCl, como exemplo, né? HNO3, H2S, são ácidos que têm 6 átomos para baixo, são considerados leves, tá? Essa é a classificação quanto à volatilidade dos átomos. 7 ou mais átomos eu tenho fixos. 6 átomos para baixo eu tenho os voláteis, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó, o grau de ionização, tá? Representado pela letrinha aqui, ó, alfa, tá? O grau de ionização é a facilidade de liberar esses íons H+. E o que é esse alfa? É o número de moléculas ionizáveis dividido pelo número de moléculas totais. Então, eu pego o número de moléculas ionizáveis, divido pelo número de moléculas totais, eu vou ter o meu alfa, que pode alcançar no máximo 1. Tá? O valor máximo por quê? Seria você colocar que todas essas moléculas que você colocou, todas elas se ionizaram, tá? Aí você vai ter o valor de 1, porque se eu tenho o valor de cima do numerador igual ao de baixo, eu vou ter uma divisão de números iguais, vai dar sempre 1. A escala é de 0 a 1, beleza? E aí o que acontece? Se o alfa for maior que 50%, eu tenho um ácido forte. Se o alfa ficar entre 5 e 25, eu tenho um ácido moderado. E se o alfa ficar entre 5%, eu tenho um ácido fraco. Então vamos supor que eu pegue um ácido qualquer, e aí esse ácido, vamos supor que 40 de 100 moléculas, 40 sofreram ionização. Então, o meu alfa vai ficar 0,4, ok? 0,4 é a mesma coisa que 40%. Então, 40% ele vai ficar como moderado, que ele está entre 5 e 50, ok? Se eu tivesse um alfa, uma molécula que sofreu uma ionização de 80 moléculas ionizaram de 100. Então, eu vou ter aqui, ó, um alfa igual a 0,8 e 80% de ionização. Alfa maior que 50, então vai ser um ácido forte. Beleza? Vou sair aqui, dar uma printada aí na tela. Então vamos lá, galera, vamos continuar aqui e a gente vai falar agora sobre os critérios específicos, tá? Para hidrácidos, a força vai seguir a seguinte ordem: HI maior do que HBr, maior do que HCl, que é bem maior que o HF. Esses caras aqui são fortes, ácidos fortes. Esse cara aqui é considerado moderado, tá? E todos os demais são considerados ácidos fracos. Como que a gente grava isso? Só lembrar dessa frase: hino brasileiro, claro e forte. Todos os demais são fracos, beleza? Hino brasileiro, claro e forte. Lembrando que o HF é considerado moderado, beleza? Para oxiácidos, a gente tem essa fórmula aqui geral: HX, o elemento central, OY.
Para eu saber qual oxiácido é forte ou fraco, eu vou fazer a diferença, o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. E aí eu vou comparar. Se for maior ou igual a 2, ele vai ser classificado como forte. Se for igual a 1, moderado. E se for igual a 0, ele vai ser classificado como fraco. Então, olha só. Vamos ver como que fica aqui para esses ácidos. Exemplo. Eu vou ter uma variação. Lembra, delta na física é uma variação. Variação da quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Então, o número de oxigênio menos o número de hidrogênio da fórmula. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1 hidrogênio e 4 oxigênio. Então, meu delta vai ser delta O menos H vai ser igual a quanto? Oxigênio eu tenho 4 menos 1 hidrogênio. Esse meu delta aqui vai ser igual a 3. Delta igual a 3, esse aqui é um ácido forte. Beleza? Ácido forte. H3PO4, delta, oxigênio menos hidrogênio vai ser igual a 4 menos 3. Delta, então, vai ser igual a 1. Delta igual a 1, eu considero um ácido moderado. Então, esse cara aqui vai ser um ácido moderado. H2SO4, delta, quantidade de oxigênio menos hidrogênio vai ser igual a 4 menos 2. Então, delta vai ser igual a 2. Delta igual a 2, esse é um ácido forte. HNO3, eu vou ter o seguinte, delta O menos H vai ser igual a 3 menos 1, 3 menos 1, delta vai ser igual a 2. Então, esse aqui é um ácido forte. Beleza? Se você chegou até aqui, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você está de parabéns, você é 1% diferenciado da população que corre atrás, que estuda, que batalha e com certeza a vitória vai chegar. Eu sei que é difícil levantar, estudar todo dia, é complicado, tem matéria que você não gosta de estudar, né? Tem uma série de adversidades que você tem que superar para conseguir fazer o que é necessário. Porém, você está no caminho certo. Eu sei que existe uma insegurança dentro da gente quando a gente está estudando para uma prova, só que confia no processo, confia no seu trabalho, que em breve você estará comemorando. E toda essa dificuldade que você está passando vai ser um tempero especial para essa vitória. Então, conte comigo sempre que precisar, que eu estarei aqui para ajudar.